Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Marcelo Fininho, sou professor de Física e na aula de hoje vamos falar sobre o movimento uniforme. Nós dizemos que um objeto se encontra em movimento uniforme quando o valor da sua velocidade é constante e diferente de zero. Um carro, uma bicicleta, um avião, uma pessoa, não importa. Se mantiver o valor da velocidade, estará executando um movimento uniforme. Um detalhe muito importante é que quando um objeto apresenta velocidade constante, obrigatoriamente este objeto estará percorrendo distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Imagine um carro a 20 km por hora com velocidade constante. Nós dizemos então que 20 km por hora significa dizer que em uma hora este carro estará percorrendo 20 km. Em 2 horas estará percorrendo 40 km. Em 3 horas, 60 km. E assim por diante. Ou seja, quando a velocidade é constante, o móvel vai percorrer distâncias iguais em tempos iguais. É por isso que eu digo que existem duas definições para o movimento uniforme. Uma que é consequência da outra. Repetindo, o movimento uniforme é qualquer movimento onde o módulo da velocidade ou o valor da velocidade é constante e diferente de zero. E isso, para acontecer, obrigatoriamente o móvel estará percorrendo distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Bom, dentro do movimento uniforme, ou até mesmo de qualquer outro movimento, nós também oferecemos outros dois conceitos importantes: o conceito de movimento progressivo e o conceito de movimento retrógrado. Nós dizemos que o movimento é progressivo quando o móvel está se deslocando a favor da orientação de uma trajetória. Ué, Fininho, mas como é que eu vou saber, numa questão, que um móvel está se deslocando a favor de uma orientação? É muito simples. Toda vez que você perceber que as posições estão aumentando ao longo do tempo em que ele se move, é porque ele está indo a favor da orientação da trajetória. Eu vou te dar um exemplo bem prático. Imagine que você está viajando e você percebe na estrada aquelas plaquinhas que indicam o quilômetro, a posição que você está. Então você vai se deslocando e vai percebendo que os valores daquelas posições, daquelas plaquinhas, estão aumentando no decorrer do tempo. Você sai do quilômetro 720, por exemplo, vai para o quilômetro 722, em seguida 724. Veja que você está se deslocando e as posições estão aumentando. Significa dizer que existe ali uma orientação de uma trajetória e você está a favor dela. E, portanto, o seu movimento será progressivo. A velocidade do seu móvel será positiva. Entretanto, se você estiver se movimentando contra a orientação de uma trajetória, ou seja, se você verificar que as posições estão diminuindo com o tempo, você já estará no movimento regressivo, também conhecido como movimento retrógrado. E neste caso, a sua velocidade assumirá sinal negativo. Então, preste atenção, existem 3 conceitos para definirmos o movimento progressivo e 3 conceitos para definirmos o movimento retrógrado. Repetindo, movimento progressivo é movimento de velocidade positiva, é movimento onde o móvel está a favor da orientação de uma trajetória, é movimento onde as posições aumentam com o tempo. O movimento regressivo retrógrado é quando a velocidade do móvel é negativa e, portanto, este móvel está contra a orientação da trajetória e as suas posições diminuem com o tempo. Dentro do movimento uniforme, podemos estudar a função horária das posições. Nada mais é do que uma expressão onde, a partir dela, você consegue obter todas as características do movimento uniforme. Neste tipo de movimento, a função horária das posições é S igual a SO mais VT. Atenção para a fórmula. S igual a SO mais VT. O famoso sorvete, onde S é a posição final, SO é a posição inicial, V é a velocidade do móvel e T o tempo. Eu vou te dar um exemplo. Imagine uma bicicleta que obedece à seguinte função horária. S igual a 2 mais 4T, em unidades do Sistema Internacional. Repetindo, S igual a 2 mais 4T. Bom, se uma bicicleta obedece esta função, pergunto então a você, qual a posição inicial e qual a velocidade desta bicicleta? Perceba que a posição inicial é o termo independente. S igual a SO mais VT, não tem ligação de dependência com o tempo. Portanto, neste exemplo, a posição inicial é 2 metros
E a velocidade, que é o termo que é dependente do tempo, que está vinculado com o tempo, que está junto do tempo, neste exemplo é 4 metros por segundo. Então, para um móvel que obedece à função S igual a 2 mais 4t, sua posição inicial é 2 metros e sua velocidade é 4 metros por segundo. E note que nós podemos, dentro desse exemplo, oferecer mais algumas características. Veja que a velocidade deste móvel é positiva, mais 4 metros por segundo. Ou seja, ele está executando um movimento progressivo. Ele está se deslocando a favor da orientação da trajetória. As suas posições vão aumentar no decorrer do tempo. E tem mais, com uma função horária, para qualquer instante de tempo, você consegue descobrir qual a posição do móvel. Tomando como base este mesmo exemplo, veja que para um instante, por exemplo, t igual a 10 segundos, nós podemos descobrir qual a posição deste móvel. Ora, se ele obedece uma função S igual a 2 mais 4 vezes t, é só a gente pegar esse tempo de 10 segundos e substituir na expressão. Ficaremos então com 2 mais 4 vezes 10. 4 vezes 10, 40, mais 2, 42. Então, no instante de tempo t igual a 10 segundos, a posição deste móvel será de 42 metros. Então, veja mais uma vez que com uma única expressão você é capaz de definir todas as características de um movimento. Vamos para um segundo exemplo. Imagine agora que um outro móvel obedeça a seguinte função: S igual a menos 2t. Repetindo, S igual a menos 2t. Vamos trabalhar com as unidades do Sistema Internacional. Pergunto então a você, neste exemplo, qual a posição inicial e qual a velocidade deste móvel? Note que a posição inicial não aparece. Significa dizer que ela é igual a zero. Posição igual a zero significa origem dos espaços, ou origem das posições. Então, este móvel, no instante em que você iniciou a sua observação, seu estudo, ele estava na posição zero. Aí eu te pergunto, qual a velocidade deste móvel? Veja que se a função é S igual a menos 2t, a velocidade dele é negativa, de menos 2 metros por segundo. O que significa que o seu movimento é retrógrado, o que significa também que as suas posições estão diminuindo com o tempo, ou seja, ele está se deslocando contra a orientação de uma trajetória. Um detalhe muito importante quando estudamos funções horárias. Toda vez que você precisar resolver um problema envolvendo encontros e ultrapassagens, você deve lembrar que no instante do encontro entre dois móveis, as posições serão iguais. Não esqueça, se dois móveis se encontram em um determinado momento, é porque nesse instante eles estarão na mesma posição. Imagine você um carro A e um carro B. O carro A alcança o carro B. Naquele exato instante, o que existe em comum entre os dois carros? Eles estão na mesma posição. Nós podemos então dizer que S de A é igual a S de B. Em outras palavras, posição de A igual a posição de B. Tá aí, esse foi o estudo do movimento uniforme. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveite, faça logo a sua inscrição para receber os nossos vídeos em primeira mão. Um grande abraço e até a próxima!